A pequena sereia. Bem longe no mar, a água é azul, como as pétalas da mais linda hortênsia e clara como o vidro mais puro. Mas é muito fundo, mais fundo do que qualquer âncora pode atingir. Seria preciso empilhar muitas torres de igreja, uma em cima da outra, para chegar do fundo do mar até a sua superfície. Lá embaixo mora a gente do mar. Mas não pense nem por um instante que não há nada além de areia nua, branca. Oh, não! As mais maravilhosas árvores e plantas crescem no fundo do mar. Seus talos e folhas são tão maleáveis que se agitam ao mais ligeiro movimento da água, como se fossem gente. Todos os peixes, grandes e pequenos, deslizam por entre os galhos, tal como os pássaros vojeiam entre as árvores aqui em cima. Lá embaixo, no ponto mais profundo de todos, fica o castelo do Rei do Mar. Suas paredes são feitas de coral, e as janelas compridas, pontudas, são feitas do mais claro âmbar. O telhado é formado de conchas que se abrem e fecham ao sabor da corrente. É uma linda visão, pois cada concha tem uma pérola deslumbrante, qualquer uma das quais seria um esplêndido ornamento para a coroa de uma rainha. O rei do mar era viúvo, havia alguns anos, e sua mãe idosa tomava conta da casa para ele. Era uma mulher inteligente, mas orgulhosa no que dizia respeito a seu nobre berço. Era por isso que usava 12 ostras em sua cauda, enquanto todos os outros de alta posição tinham de se contentar com 6. Sobre outros aspectos, era digna, de grande valor, pois era muito devota às netas, as princesinhas do mar. Eram 6 lindas crianças, e a mais nova era a mais encantadora. Sua pele era clara e delicada como a pétala de rosa. Os olhos eram azuis, como o mar mais profundo. Como todas as outras, porém, não tinha pés e seu corpo terminava numa cauda de peixe. O dia inteiro as princesas do mar brincavam nos grandes salões do castelo, em que as flores cresciam direto das paredes. As grandes janelas de âmbar ficavam abertas e os peixes entravam por elas nadando, exatamente como andorinhas entram voando nas nossas casas quando deixamos as janelas abertas. Os peixes deslizavam até onde estavam as princesas, comiam em suas mãos e esperavam um afago. Fora do castelo havia um bonito jardim com árvores de um azul profundo e de um vermelho flamejante. Seus frutos rutilavam como ouro e suas flores eram como labaredas, com folhas e talos que nunca ficavam imóveis. O próprio solo era da mais fina areia, mais azul, como uma chama de enxofre. Um estranho fulgor azulado envolvia tudo que estava à vista. Se você estivesse lá embaixo, não saberia que estava no fundo do mar. Poderia imaginar que estava suspenso lá em cima no ar, sem nada além do céu acima e abaixo de você. Quando havia uma calmaria, era possível vislumbrar o sol, que parecia uma flor púrpura de cujo cálice jorrava a luz. Cada uma das princesinhas tinha o seu próprio pedaço de terra no jardim, onde podia cavar e plantar o seu bel prazer. Uma arranjou seu canteiro de flores na forma de uma baleia. Outra achou mais interessante moldar o seu como uma pequena sereia. Mas a caçula fez o seu bem redondo como o sol, e só quis flores que tivessem um brilho vermelho como o dele. Era uma criança curiosa, sossegada e pensativa. Enquanto as irmãs decoravam seus jardins com as coisas maravilhosas que conseguiam de navios naufragados, ela não admitia nada além de flores rosa-avermelhadas, que era como o sol lá do alto, e uma bela estátua de mármore. A estátua era de um bonito menino, cinzelada na pura pedra branca.
e parecera no fundo do mar, depois de um naufrágio. Perto dela, a princesinha havia plantado um salgueiro chorão cor-de-rosa, que cresceu esplendidamente e deixava sua fresca folhagem cair em dobras sobre a estátua e até o solo azul arenoso do oceano. Sua sombra ganhava uma matiz violeta e, como os galhos, nunca ficava parada. A raiz e as copas das árvores pareciam estar sempre brincando, tentando se beijar. Não havia nada de que as princesas gostassem mais do que de ouvir sobre o mundo dos humanos acima do mar. Sua velha avó tinha de lhes contar tudo o que sabia sobre os navios e cidades, pessoas e animais. Uma coisa em especial as assombrava com sua beleza. Saber que as flores tinham uma fragrância. No fundo do mar não tinham nenhuma. E também que as árvores na floresta eram verdes e que os peixes que voavam nas árvores sabiam cantar tão docemente que era um prazer ouvi-los. A avó chamava os passarinhos de peixes. De outro modo, as princesinhas do mar, que nunca tinham visto um passarinho, não teriam entendido. Quando vocês fizerem 15 anos, disse a avó, vamos deixá-la subir até a superfície e se sentar nos rochedos ao luar, vendo passar os grandes navios. Verão florestas e também cidades. No ano seguinte, uma das irmãs completaria 15 anos, mas as outras, bem, cada uma era um ano mais nova que a outra, de modo que a mais nova de todas teria de esperar nada menos que 5 anos antes de poder subir das profundezas para a superfície e ver como são as coisas por aqui. Mas cada uma prometia contar às outras tudo o que vira e que lhe parecera mais interessante naquela primeira visita. Nunca estavam satisfeitas com o que a avó contava. Havia um sem número de coisas sobre as quais ansiava por ouvir. Nenhuma das sereias era mais curiosa que a caçula, e era também ela, tão quieta e pensativa, a que tinha de suportar a mais longa espera. Em muitas noites ela se postava junto à janela aberta e fitava através das águas azul escuras, onde peixes espanadavam a água com suas nadadeiras e caudas. Podia ver a lua e as estrelas, embora sua luz fosse muito pálida. Através da água, pareciam muito maiores que aos nossos olhos. Se uma nuvem escura passava acima dela, sabia que era ou uma baleia que nadava sobre sua cabeça ou um navio cheio de passageiros. Aquelas pessoas nem sonhavam que sobre eles havia uma linda pequena sereia, estendendo os braços brancos para o quilhar do barco. Assim que fez 15 anos, a mais velha das princesas ganhou permissão para subir à superfície do oceano. Quando voltou, tinha dúzias de coisas para contar. O mais delicioso, ela disse, foi ficar deitada num banco de areia, perto da praia, numa noite de lua, com o mar calmo. Então foi possível contemplar a grande cidade, onde as luzes tremeluziam como uma centena de estrelas. Podiam-se ouvir sons de música e o estrépito de carros e pessoas. Podiam-se ver todas as torres das igrejas e ouvir os sinos tocando. E exatamente por não ter chegado perto de todas essas maravilhas, ansiava por todas elas ainda mais. Oh, como a irmã caçula bebia aquelas palavras! E mais tarde, naquela noite, quando ficou junto à janela aberta, fitando através das águas azul escuras, ela pensou na grande cidade, com todo o seu ruído e estrépito, e até imaginou que podia ouvir os sinos da igreja tocando para ela. Um ano depois, a segunda irmã teve permissão para subir mar acima e nadar para onde quisesse. Chegou à superfície bem na hora do pôr do sol, e essa, ela contou, foi a visão mais bela de todas. Todo o céu parecia ouro, disse, e as nuvens, bem, simplesmente não era capaz de descrever como eram lindas ao passar em tons de carmesim e violeta sobre sua cabeça.
Mais veloz ainda que as nuvens, um bando de cisnes selvagem voou como um longo e branco véu sobre a água, rumo ao sol poente. Ela nadou nessa direção, mas o sol se pôs, e sua luz rósea foi engolida por o mar e nuvem. Mais um ano se passou, e a terceira irmã foi à tona. Era a mais ousada de todas, e nadou até um rio largo que desaguava no mar. Viu bonitos morros verdes cobertos de parreiras. Solares e granjas espiavam de matas magníficas. Ouviu os passarinhos cantando, e o sol era tão quente que teve de mergulhar muitas vezes na água para refrescar o rosto abrasado. Numa pequena enseada, topou com um bando de crianças humanas, divertindo-se completamente nuas na água. Quis brincar com elas, mas ficaram apavoradas e fugiram. Depois um animalzinho preto foi até a água. Era um cachorro, mas ela nunca tinha visto um. O animal latiu tanto para ela que ela ficou amedrontada e nadou para o mar aberto. Mas disse que nunca esqueceria a magnífica floresta, os morros verdes e as lindas criancinhas que eram capazes de nadar, embora não tivesse caudas. A quarta irmã não foi tão ousada. Permaneceu muito distante da terra, nas vastidões desertas do oceano. Mas foi exatamente isso, ela lhes contou, que tornou sua visita tão maravilhosa. Podia ver por quilômetros e quilômetros à sua volta, e o céu pairava sobre ela como um grande sino de vidro. Vira navios, mas tão ao longe que pareciam gaivotas. Os golfinhos brincavam nas ondas e baleias imensas esguichavam água com tanta força que pareciam estar cercadas por uma centena de chafarizes. Agora era a vez da quinta irmã. Como seu aniversário caía no inverno, ela ficou com coisas que as outras não tinham visto da primeira vez. O mar parecia inteiramente verde e sobre ele flutuavam grandes icebergs. Cada um parecia uma pérola, ela disse, mas eram mais altos que as torres da igreja construída pelos seres humanos. Apareciam nas formas mais fantásticas e brilhavam como diamantes. Ela se sentara num dos maiores, e todos os navios pareciam ter medo dele, pois passavam navegando rapidamente e muito ao largo do lugar onde ela estava sentada, com o vento brincando em seus longos cabelos. Mais tarde, naquela noite, o céu se fechou. Trovões estrodeavam, relâmpagos chispavam, e as ondas escuras erguiam os enormes blocos de gelo tão alto que os tiravam da água, fazendo-os reduzir na intensa luz vermelha. Todos os navios recolheram as velas, e em meio ao horror e ao alarme geral, a sereia permaneceu sentada tranquilamente no iceberg flutuante, vendo os relâmpagos azuis zigue-zaguearem rumo ao mar resplandecente. Na primeira vez que as irmãs subiram à superfície, ficaram encantadas de ver tantas coisas novas e bonitas. Mais tarde, porém, quando ficaram mais velhas e podiam emergir sempre que queriam, mostravam-se menos entusiasmadas. Tinham saudade do fundo do mar. E depois de um mês diziam que, afinal de contas, era muito mais agradável lá embaixo. Era tão reconfortante estar em casa. Mesmo assim, muitas vezes, ao entardecer, as 5 irmãs davam seus braços e emergiam juntas. Suas vozes eram lindas, mais bonitas que a de qualquer ser humano. Antes da aproximação de uma tempestade, quando esperavam o naufrágio de um navio, as irmãs costumavam nadar diante do barco e cantar docemente as delícias das profundezas do mar. Diziam aos marinheiros para não terem medo de mergulhar até o fundo, mas eles nunca entendiam essas canções. Pensava estar ouvindo os uivos da tempestade. Nunca viam, também, nenhuma das delícias que as sereias prometiam, pois se o navio afundava, os homens se afogavam, e era só como homens mortos que alcançavam o palácio do rei do mar. Quando as irmãs subiam, assim de braços dados pela água, a caçula sempre ficava para trás, sozinha, acompanhando-as com os olhos.
Teria chorado, mas as sereias não têm lágrimas e sofrem ainda mais que nós. Oh, se pelo menos eu tivesse 15 anos, ela dizia. Sei que vou gostar muito do mundo lá de cima e de todas as pessoas que vivem nele. Então, finalmente, ela fez 15 anos. Bem, agora você logo escapará das nossas mãos, disse a velha rainha-mãe, sua avó. Venha, deixe-me vesti-la como suas outras irmãs. E pôs no seu cabelo uma grinalda de lírios brancos, em que cada pétala de flor era metade de uma pérola. Depois a velha senhora mandou trazer 8 grandes ostras para prender firmemente na cauda da princesa e mostrar sua alta posição. Aí, ai, está doendo, disse a pequena sereia. Sim, a beleza tem seu preço, respondeu a avó. Como a pequena sereia teria gostado de se livrar de todos aqueles enfeites e pôr de lado aquela pesada grinalda. As flores vermelhas de seu jardim assentavam-lhe muito melhor, mas não ousou fazer nenhuma modificação. Adeus, disse, ao subir pela água tão leve e limpidamente quanto as bolhas se elevam à superfície. O sol acabara de se pôr quando ela ergueu a cabeça sobre as ondas. Mas as nuvens ainda estavam tingidas de carmesim e ouro. No alto do céu pálido, rosado, a estrela vespertina luzia clara e vívida. O ar estava ameno e fresco. Um grande navio de 3 mastros deslizava na água, com apenas uma vela hasteada, porque não sobrava nenhuma aragem. Os marinheiros estavam refestelados num cordame ou nas vergas. Havia música e canto a bordo, e, quando escureceu, uma centena de lanternas foi acesa. Com suas muitas cores, tinham-se a impressão de que as bandeiras de todas as nações estavam drapejado no ar. A pequena sereia nadou até a vigia da cabine, e, cada vez que uma onda a levantava, podia ver uma multidão de pessoas bem vestidas através do vidro. Entre elas estava um jovem príncipe, a mais bonita daquelas pessoas, com grandes olhos escuros. Não podia ter mais de 16 anos. Era seu aniversário, e era por isso que havia tanto alvoroço. Quando o jovem príncipe saiu para o convés, onde os marinheiros estavam dançando, mais de uma centena de foguetes uniram rumo ao céu e espocaram num esplendor, tornando o céu claro como o dia. A pequena sereia ficou tão surpresa que mergulhou, se escondendo sob a água, mas depressa pôs a cabeça para fora de novo. E veja, parecia que as estrelas lá do céu estavam caindo sobre ela. Nunca vira fogos de artifício assim. Grandes sóis rodopiavam à sua volta. Peixes de fogo refulgentes lançavam-se no ar azul. E todo esse fulgor se refletia nas águas claras e calmas embaixo. O próprio navio estava tão feericamente iluminado que se podiam ver não só todas as pessoas que lá estavam, como a corda mais fina. Que garboso parecia o jovem príncipe quando apertava as mãos dos marinheiros. Ele ria e sorria enquanto a música ressoava pelo delicioso ar da noite. Ficou tarde, mas a pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio ou do belo príncipe. As lanternas coloridas haviam sido apagadas. Os foguetes não mais subiam no ar e o canhão cessara de dar tiros. Mas ela estava desassossegada e era possível ouvir um som queixoso, zangado, sobre as ondas. Mesmo assim, a pequena sereia continuou sobre a água, balançando-se para cima e para baixo para poder olhar a cabine. O navio ganhou velocidade. Uma após a outra, as suas velas foram desfraldadas. As ondas cresciam, nuvens pesadas escureciam o céu e relâmpagos faiscavam a distância. Uma tempestade pavorosa estava se armando. Por isso os marinheiros recolheram as velas,
enquanto o vento sacudia o grande navio e o arrastava pelo mar furioso. As ondas subiam cada vez mais alto, até se assemelharem a enormes montanhas negras, ameaçando derrubar o mastro. Mas o navio mergulhava como um cisne entre elas e voltava a subir em cristas arrogantes e espumosas. A pequena sereia pensou que devia ser divertido para o navio navegar daquele jeito, mas a tripulação pensava diferente. O barco gemia e estalava. Suas pranchas sólidas rompiam-se sob as violentas pancadas do mar. Então, um mastro partiu-se ruidosamente em dois, como um caniço. O navio adernou quando a água se precipitou no porão. De repente, a pequena sereia compreendeu que o navio estava em perigo. Ela mesma tinha de ter cuidado com as vigas e pedaços de destroço à deriva. Em certos momentos, ficava tão escuro que não conseguia ver nada. Mas depois o clarão de um relâmpago iluminava todas as pessoas a bordo. Agora era cada um por si. Ela estava à procura do jovem príncipe e, no momento mesmo em que o navio estava se partindo, viu-o desaparecer nas profundezas do mar. Por um instante ficou encantada, pois pensou que agora ele viveria na sua parte do mundo. Mas logo se lembrou que criaturas humanas não vivem debaixo d'água e que ele só chegaria ao palácio de seu pai como um homem morto. Não, não, ele não podia morrer. Assim ela nadou entre as vigas e pranchas que o matava, indiferente ao perigo de ser esmagada. Mergulhava profundamente em emergia das ondas e finalmente encontrou o jovem príncipe. Ele mal conseguia seguir nadando no mar tempestuoso. Seus membros fraquejavam, seus olhos bonitos estavam fechados e teria certamente se afogado se a pequena sereia não tivesse ido em seu encontro. Ela segurou-lhe a cabeça sobre a água e deixou que as ondas a carregassem com ele. Quando amanheceu, a tempestade cessara e não havia vestígio do navio. O sol despontou da água, vermelho e candescente, e pareceu devolver a cor às faces do príncipe. Mas os olhos dele continuavam fechados. A sereia beijou-lhe a fronte alta e delicada e ajeitou-lhe para trás o cabelo molhado. Aos seus olhos ele parecia a estátua de mármore que tinha em seu jardizinho. Beijou-o de novo e fez um pedido para que ele pudesse viver. Logo a sereia viu diante de si terra firme, com suas majestosas montanhas azuis, cobertas de neve branca cintilante, parecendo cisnes aninhados. Perto da costa havia lindas florestas verdes e junto a uma delas erguia-se um prédio alto. Se era uma igreja ou um convento, ela não sabia dizer. Limoeiros e laranjeiras cresciam no jardim, e ao lado da porta havia 3 palmeiras altas. O mar formava uma angra nesse ponto, e a água aí era perfeitamente calma, embora muito profunda. Nadou com um belo príncipe até a praia, coberta de areia fina e branca. Ali depositou o príncipe sob o sol morno, fazendo um travesseiro de areia para sua cabeça. Sinos repicaram num grande prédio branco e várias meninas apareceram no jardim. A pequena sereia nadou para bem longe da praia e escondeu-se atrás de um dos penedos grandes que se elevavam acima d'água. Cobriu o cabelo e o peito com a espuma do mar para que ninguém a pudesse ver. Depois ficou espiando para ver quem ajudaria o pobre príncipe. Não demorou muito e surgiu uma menina. Pareceu muito assustada, mas só por um momento, e correu para buscar a ajuda de outros. A sereia viu o príncipe voltar a si, e ele sorriu para todos que o cercavam. Mas não houve sorriso para ela, pois ele não tinha a mais pálida ideia de quem o salvara. Depois que o levaram para o grande prédio, a pequena sereia se sentiu tão infeliz que mergulhou de volta para o palácio do pai.
Sempre fora silenciosa e pensativa, mas agora estava mais que nunca. Suas irmãs lhe perguntavam o que vira durante a visita à superfície, mas ela não lhes contava nada. Em muitas manhãs e entardeceres, ela subia até o ponto onde deixara o príncipe. Viu as frutas do jardim amadurecerem e observou-as quando foram colhidas. Viu a neve derreter nos picos, mas nunca viu o príncipe e por isso sempre voltava para casa ainda mais cheia de dor do que antes. Seu único consolo era ficar em seu jardinzinho, com os braços em torno da bela estátua de mármore, tão parecida com o príncipe. Nunca mais cuidou das suas flores, e elas se espalharam selvagemente pelas trilhas, enroscando seus longos talos e folhas em torno dos galhos das árvores até barrar completamente a luz. Por fim, ela não conseguiu mais guardar aquilo consigo e contou tudo a uma das irmãs. Logo, as outras ficaram sabendo, mas ninguém mais, exceto algumas outras sereias que não diriam nada a ninguém a não ser as suas melhores amigas. Uma delas pôde lhe dar notícia do príncipe. Ela também vira os festejos realizados a bordo e contou mais sobre o príncipe e a localização do seu reino. Vamos, irmãzinha, disseram as outras princesas, e, com os braços nos ombros uma das outras, subiram numa longa fileira até a superfície, bem diante do lugar onde se erguia o castelo do príncipe. O castelo, construído de uma pedra amarelo clara, brilhante, tinha longos lances de degraus de mármore, um dos quais levava diretamente ao mar. Esplêndidos domos dourados elevavam-se acima do telhado, e entre as colunas que cercavam toda a construção havia esculturas de mármore que pareciam vivas. Através do vidro claro das altas janelas era possível ver salões magníficos ornados com suntuosas cortinas de seda e tapeçarias. As paredes eram cobertas com grandes pinturas e era um prazer contemplá-las. No centro do maior salão havia uma fonte que lançava seus jorros espumantes até o domo de vidro do teto, e através deste o sol brilhava sobre a água e as belas plantas que cresciam no grande tanque. Agora que sabia onde o príncipe vivia, a pequena sereia passava muitos ocasos e muitas noites naquele ponto. Nadava até muito mais perto da costa do que as outras ousavam. Chegou a avançar pelo estreito canal para ir até o belo balcão de mármore que projetava suas longas sombras sobre a água. Ali, ela se sentava e contemplava o jovem príncipe, que supunha estar completamente só ao clarão da lua. Muitas vezes, à noite, a pequena sereia o via sair ao mar em seu esplêndido barco, com bandeiras hasteadas aos acordes de música. Espiava do meio dos juncos verdes e, quando o vento levantava o longo véu branco e prateado do seu cabelo, e pessoas o viam, imaginavam apenas que era um cisne estendendo as asas. Muitas noites, quando os pescadores saíam para o mar, com suas tochas, ela os via louvando o jovem príncipe. E suas palavras a deixavam ainda mais feliz por lhe ter salvado a vida. E ela lembrava como aninhara a cabeça dele em seu peito e com um carinho o beijara. Mas ele não sabia nada de nada disso e nunca sequer sonhara que ela existia. A pequena sereia foi gostando cada vez mais dos seres humanos e ansiava profundamente pela companhia deles. O mundo em que viviam parecia tão maior que o seu próprio. Veja, eles podiam varar o oceano em navios e escalar montanhas íngremes mais altas que as nuvens. E as terras que possuíam, suas matas e seus campos, se estendiam muito além de onde a vista alcançava. Havia uma porção de outras coisas que ela teria gostado de saber, e suas irmãs não eram capazes de responder a todas as suas perguntas.
Por isso, foi visitar sua velha avó, que sabia tudo sobre o mundo superior, como chamava tão apropriadamente os países acima do mar. Quando não se afogam, perguntou a pequena sereia. Os seres humanos podem continuar vivendo para sempre? Não morrem como nós, aqui embaixo no mar? Sim, sim, respondeu a velha senhora. Eles também têm de morrer, e seu tempo de vida é até mais curto que o nosso. Nós, por vezes, alcançamos a idade de 300 anos, mas, quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na água. Aqui não temos sepultura daqueles que amamos. Não temos uma alma imortal e nunca teremos outra vida. Somos como um junco verde. Uma vez cortado, cessa de crescer. Mas os seres humanos têm almas que vivem para sempre, mesmo depois que seus corpos se transformaram em pó. Elas sobem através do ar puro até alcançar as estrelas brilhantes. Assim como nós subimos a flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos, assim eles atingem reinos belos, desconhecidos, regiões que nunca veremos. Por que não podemos ter alma imortal? A pequena sereia perguntou, pesarosa. Eu daria de boa vontade todos os 300 anos que tenho para viver se pudesse me tornar um ser humano, por um só dia e partilhar daquele mundo celestial. Você não deveria se apoquentar com isso, disse a avó. Somos muito mais felizes e vivemos melhor aqui do que os seres humanos lá em cima. Então estou condenada a morrer e flutuar como espuma no mar? A nunca ouvir a música das ondas ou ver as lindas flores e o sol vermelho? Não há mesmo nada que eu possa fazer para conseguir uma alma imortal? Não, disse a velha senhora. Só se um ser humano a amasse tanto que você importasse mais para ele que o pai e a mãe. Se ele a amasse de todo o coração e deixasse o padre pôr a mão direita sobre a sua como uma promessa de ser fiel agora e por toda a eternidade. Nesse caso, a alma dele deslizaria para dentro do seu corpo e você também obteria uma parcela da felicidade humana. Ele lhe daria uma alma e, no entanto, conservaria a dele próprio. Mas isso nunca pode acontecer. Sua cauda de peixe, que achamos tão bonita, parece repulsiva à gente da terra. Sabem tão pouco sobre isso que acreditam realmente que as duas desajeitadas em escoras que chamam de pernas são bonitas. A pequena sereia deu um suspiro e olhou pesarosamente para sua cauda de peixe. Devemos ficar satisfeitos com o que temos, disse a velha senhora. Vamos dançar e nos alegrar pelos 300 anos que temos para viver. É bastante tempo, não é? Depois da morte poderemos descansar e pôr o sono em dia. Hoje teremos um baile na corte. Esse baile era algo mais esplêndido que tudo que já vimos na terra. As paredes e o teto do grande salão eram feitos de cristal espesso, mas transparente. Várias centenas de conchas enormes, vermelho-rosa e verde-relva, estavam dispostas de cada lado, cada uma com uma chama azul que iluminava o salão inteiro e, luzindo através das paredes, iluminavam também o mar. Um sem número de peixes, grandes e pequenos, podiam ser vistos nadando rumo às paredes de cristal. As escamas de alguns fugiam com um brilho púrpura avermelhado e as de outros como prata e ouro. Cortando o salão pelo meio corria uma larga torrente, e nela homens e mulheres de caudas dançavam ao seu próprio som dolente. Nenhum ser humano tem voz tão bela. Ninguém cantava mais docemente que a pequena sereia, e todos aplaudiram. Por um instante houve alegria em seu coração, pois ela sabia que ninguém tinha uma voz mais bela que a sua, em terra ou no mar. Mas em seguida seus pensamentos se voltaram para o mundo acima dela.
Não conseguia esquecer o belo príncipe e a grande dor de não ter a alma imortal que ele possuía. Assim, saiu furtivamente do palácio do pai. E, enquanto todos lá dentro cantavam e se divertiam, foi se sentar em seu jardinzinho desolada. De repente, ouviu o som de uma buzina ecoando através da água. E pensou: ah, lá vai ele, navegando lá em cima. Ele que eu amo mais que o meu pai ou a minha mãe. Ele que está sempre em meus pensamentos e em cujas mãos eu depositaria alegremente minha felicidade. Arriscaria qualquer coisa para tê-lo, e uma alma imortal também. Enquanto minhas irmãs dançam lá no castelo de meu pai, vou à procura da bruxa do mar. Sempre tive um medo terrível dela, mas talvez possa me ajudar e me dizer o que fazer. Assim, a pequena sereia partiu para onde a bruxa morava, num lado mais distante dos redemoinhos espumantes. Nunca estivera lá antes. Naquele lugar não cresciam flores nem relva do mar. Não havia nada além do fundo arenoso cinzento que se estendia até os turbilhões, onde a água rodopiava com os estrondos de rodas de moinho e sugava para as profundezas tudo que podia agarrar. Tinha de passar pelo meio desses furiosos torvelinhos para chegar ao domínio da bruxa do mar. Por um longo trecho, não havia outro caminho senão pela lama quente, borbulhante, que a bruxa chamava de seu charco. A casa da bruxa ficava atrás do charco, no meio de uma floresta fantástica. Todas as árvores e arbustos eram pólipos, metade animal e metade planta. Pareciam serpentes de 100 cabeças crescendo do chão. Tinham ramos que pareciam braços longos e viscosos, com dedos flexíveis semelhantes a vermes. Nó por nó, desde a raiz até a crista, estavam em constante movimento e se enroscavam com força em torno de qualquer coisa que conseguissem agarrar no mar, e não o soltavam mais. A pequena sereia ficou apavorada e se deteve à beira da mata. Seu coração saltava de medo e ela esteve prestes a dar meia volta. Mas então lembrou-se do príncipe e da alma humana e recobrou a coragem. Prendeu firmemente em torno da cabeça seu longo e flutuante cabelo para que os pólipos não o pudessem agarrar. Depois dobrou os braços sobre o peito e arremessou-se para a frente como um peixe disparado através da água. Por entre os pólipos repelentes que tentavam agarrá-la com seus braços e dedos ágeis, notou como cada um deles havia agarrado alguma coisa e a retinham firmemente, com uma centena de pequenos braços que pareciam argolas, e a retinha firmemente, com uma centena de pequenos braços que pareciam argolas de ferro. Esqueletos brancos de seres humanos que haviam morrido no mar e afundado até as águas profundas olhavam dos braços dos pólipos. Lemes e arcas de navios estavam fortemente apertados em seus braços, junto com esqueletos de animais da terra e, o mais horripilante de tudo, uma sereiazinha que eles haviam agarrado e estrangulado. Chegou então a um grande charco lodoso na mata, onde enormes e gordas cobras d'água resolviam-se no lamaçal, mostrando suas horrendas barrigas de um amarelo esbranquiçado. No meio do charco erguia-se uma casa, construída com os ossos de humanos naufragados. Lá estava a bruxa do mar, deixando um sapo comer da sua boca, como as pessoas alimentam às vezes um canário com um torrão de açúcar. Ela chamava as repelentes cobras d'água de seus pintinhos e deixava-as rastejar sobre seu peito. Sei exatamente o que você procura, disse a bruxa do mar. Que idiota você é! Mas sua vontade vai ser atendida,
e vai lhe trazer desventura, minha linda princesa. Você quer se livrar de sua cauda de peixe e ter no lugar dela um par de tocos para andar, como um ser humano, de modo que um jovem príncipe se apaixone por você e lhe dê uma alma imortal. E ao dizer isso, a bruxa soltou uma gargalhada tão alta e repulsiva que o sapo e as cobras caíram estatelados no chão. Você veio na hora certa, disse a bruxa. A partir de amanhã, assim que o sol se levantar, e por um ano inteiro eu não seria mais capaz de ajudá-la. Vou preparar uma bebida para você. Terá de nadar para a terra com ela antes do nascer do sol. Sentar-se na praia e tomá-la. Sua cauda se dividirá então em duas e encolherá para virar o que os seres humanos chamam de bonitas pernas. Mas vai doer. Você sentirá como se uma espada afiada a cortasse. Todos que a virem de você é um ser humano mais encantador que já encontraram. Vai conservar seus movimentos graciosos. Nenhuma dançarina jamais deslizará com tanta leveza. Mas, cada passo que der, a fará sentir como se estivesse pisando numa faca afiada. O bastante para fazer seus pés sangrarem. Se está disposta a enfrentar tudo isso, posso ajudá-la. Estou, disse a pequena princesa, e sua voz tremia. Mas voltou seus pensamentos para o príncipe e o prêmio de uma alma imortal. Pense sobre isso com cuidado, disse a bruxa. Depois que assumir a forma de um ser humano, nunca mais poderá ser uma sereia. Não será capaz de descer nadando através da água ao encontro de suas irmãs e do palácio de seu pai. Só conseguirá uma alma imortal se conquistar o amor do príncipe e fizer com que ele se disponha a esquecer o pai e a mãe por amor a você. Ele deve tê-la sempre em seus pensamentos e permitir que o padre junte as suas mãos para que se tornem marido e mulher. Se o príncipe se casar com alguma outra pessoa, na manhã seguinte seu coração se partirá e você virará espuma na crista das ondas. Estou pronta, disse a pequena sereia, e ficou pálida como a morte. Mas terá que me pagar, disse a bruxa. Não vai receber minha ajuda a troco de nada. Você tem a voz mais adorável entre todos que habitam aqui no fundo do mar. Provavelmente pensa que poderá encantar o príncipe com ela, mas terá que dá-la para mim. Vou lhe pedir o que possui de melhor como paga por minha poção. Você entende? Tenho de misturar nela um pouco do meu próprio sangue, para que a bebida seja afiada como uma espada de 2 gumes. Mas se me tirar a voz, disse a pequena sereia, o que me sobrará? Sua linda figura, disse a bruxa, seus movimentos graciosos, seus olhos expressivos. Com eles podem encantar facilmente o coração humano. Bem, onde está a sua coragem? Estique a linguinha e deixe-me cortá-la fora como o meu pagamento. Depois receberá sua poderosa poção. Assim seja, disse a pequena sereia, e a bruxa pôs seu caldeirão no fogo para cozinhar a poção mágica. Limpeza antes de mais nada, ela disse, enquanto esfregava a panela com um feixe de cobras que tinha amarrado juntas numa grande lançada. Depois deu uma picada no seio e deixou que o sangue preto caísse no caldeirão. O vapor que se ergueu criava formas estranhas, apavorantes de se ver. A bruxa continuava a jogar novas coisas no caldeirão. E, quando a mistura começou a ferver, soava como um crocodilo chorando. Finalmente, a poção mágica ficou pronta e era cristalina como água. Pronto, disse a bruxa ao cortar fora a língua da pequena sereia. Agora ela estava muda e não podia falar nem cantar. Se os pólipos a agarrarem quando você voltar pela mata, disse a bruxa, basta jogar sobre eles uma única gota dessa poção, e os braços e os dedos deles se romperão em 1000 pedaços. Mas a pequena sereia não precisou disso.
Os pólipos se encolheram, aterrorizados, quando avistaram a poção cintilante que tremeluzia em sua mão, como uma estrela. Assim passou rapidamente pela mata, o charco e os redemoinhos atroadores. A pequena sereia pôde contemplar o palácio do pai. As luzes do salão de baile estavam apagadas. Certamente todos lá estavam dormindo a essa hora. Mas não ousou entrar para vê-los, pois agora estava muda e prestes a deixá-los para sempre. Tinha a impressão de que seu coração ia se partir de tanta dor. Entrou furtivamente no jardim, arrancou uma flor do canteiro de cada uma das irmãs, soprou 1000 beijos na direção do palácio e depois subiu à superfície através das águas azul escuras. O sol ainda não raiara quando ela avistou o palácio do príncipe e subiu os degraus de mármore. O luar era claro e vívido. A sereia tomou a poção cortante, causticante, e teve a impressão de que uma espada estava trespassando seu corpo delicado. Desmaiou e tombou, como morta. O sol se levantou e, luzindo através do mar, acordou-a. Ela sentiu uma dor aguda, mas bem ali, na sua frente, estava o belo príncipe. Os olhos dele, negros como carvão, a fitavam tão intensamente que ela abaixou os seus e percebeu que sua cauda de peixe desaparecera e que tinha um bonito par de pernas brancas, como as que qualquer menina desejaria ter. Mas estava inteiramente nua e, por isso, envolveu-se em seu longo cabelo, que caía delicadamente. O príncipe perguntou-lhe quem era e como chegara até ali. E ela só pôde olhar de volta para ele com seus olhos de um azul profundo, doce e tristemente, pois, é claro, não podia falar. Então ele a tomou pela mão e a levou para o palácio. Cada passo que ela dava, como a bruxa predissera, a fazia sentir como se estivesse pisando em facas e agulhas afiadas. Mas suportou isso firmemente. Caminhou com a leveza de uma bolha ao lado do príncipe. Este e todos que a viram ficaram maravilhados ante a graça de seus movimentos. Deram-lhe vestidos suntuosos de seda e musselina. Ela era a mais bela criatura no palácio, mas era muda. Não podia falar nem cantar. Lindas moças escravas vestidas de seda e ouro apareceram e dançaram diante do príncipe e seus parentes reais. Uma cantou mais lindamente que todas as outras, e o príncipe bateu palmas e sorriu para ela. Isso deixou triste a pequena sereia, que sabia que ela própria podia cantar ainda mais lindamente. E pensou: oh, se pelo menos ele soubesse que abri mão de minha voz para sempre para estar com ele. As moças escravas dançaram uma dança graciosa, deslizando ao som das mais encantadoras das músicas. E a pequena sereia ergueu seus belos braços brancos, ficou na ponta dos pés e deslizou pelo piso, dançando como ninguém dançara antes. A cada passo parecia mais e mais encantadora, e seus olhos falavam mais profundamente ao coração que o canto das moças escravas. Todos ficaram encantados, especialmente o príncipe, que a chamou de uma criancinha ejeitada. Ela continuou dançando, apesar da sensação de estar pisando em facas afiadas cada vez que seu pé tocava o chão. O príncipe disse que ela nunca deveria deixá-lo, e ela ganhou permissão para dormir do lado de fora de sua porta, numa almofada de veludo. O príncipe mandou fazer para ela um traje de pajem para que ela pudesse sair a cavalo com ele. Cavalgavam juntos pelas matas fragantes, onde os ramos verdes roçavam seus ombros e os passarinhos cantavam em meio às folhas frescas. Ela subia com o príncipe ao topo das montanhas altas e, embora seus pés delicados sangrassem e todos pudessem ver o sangue, ela apenas ria e acompanhava o príncipe até onde podiam ver as nuvens abaixo deles, parecendo um bando de aves a viajar para terras distantes. No palácio do príncipe, quando todos na casa dormiam,
ela costumava ir para os largos degraus de mármore e refrescar os pés ferventes na água fria do mar. E naqueles momentos pensava no que estavam lá embaixo, nas profundezas. Uma noite suas irmãs subiram de braços dados, cantando melancolicamente enquanto flutuavam na água. Assinou para elas e elas a reconheceram e lhe disseram o quanto as fizeram a todas infelizes. Depois disso, passaram a visitá-la todas as noites e, uma vez, ela viu à distância sua velha avó, que não vinha à superfície havia muitos anos, e também o velho rei do mar com a sua coroa na cabeça. Ambos estenderam as mãos para ela, mas não se aventuraram tão perto da costa quanto as irmãs. Com o tempo, ela foi se tornando mais preciosa para o príncipe. Ele a amava como se ama uma criancinha, mas jamais lhe passara pela cabeça fazer dela sua rainha. E, no entanto, ela precisava se tornar sua esposa, pois, do contrário, nunca receberia uma alma imortal, e na manhã do casamento dele, se dissolveria em espuma no mar. É de mim que você gosta mais? Os olhos da pequena sereia pareciam perguntar quando ele a tomava nos braços e beijava sua linda testa. Sim, você é muito preciosa para mim, dizia o príncipe, pois ninguém tem um coração tão bondoso, e você é a mais devotada a mim que qualquer outra pessoa. Você me lembra uma menina que conheci uma vez, mas que provavelmente nunca verei de novo. O navio em que eu viajava naufragou e as ondas me jogaram na costa, perto de um templo sagrado, onde várias meninas estavam cumprindo suas obrigações. A mais nova delas me encontrou na praia e salvou minha vida. Só a vi 2 vezes. Ela é a única no mundo que eu poderia amar. Mas você é tão parecida com ela que quase tirei a imagem dela da minha mente. Ela pertence ao templo sagrado, e minha boa fortuna enviou você para mim. Nunca nos separaremos. Ah, mal sabe ele que fui eu que lhe salvei a vida, pensou a pequena sereia. Carreguei-o pelo mar até o templo na mata e esperei na espuma que alguém viesse socorrê-lo. Vi a menininha que ele ama mais do que a mim. A pequena sereia suspirou profundamente, pois não sabia derramar lágrimas. Ele diz que a menina pertence ao templo sagrado e que por isso nunca retornará ao mundo. Eles nunca voltarão a se encontrar. Eu estou ao lado dele, vejo-o todo dia. Vou cuidar dele e amá-lo e dar minha vida por ele. Não muito tempo depois, correu o rumor de que o príncipe iria se casar, que a esposa seria a bonita filha de um rei vizinho e que era por isso que ele estava equipando um navio tão esplêndido. O príncipe ia fazer uma visita a um reino vizinho. Era assim que falavam, dando a entender que estavam indo ver a noiva. A roda que cercava era grande, mas a pequena sereia sacudia a cabeça e ria. Conhecia os pensamentos do príncipe muito melhor que ninguém. Tenho que ir, ele disse a ela. Tenho de visitar essa bonita princesa porque meus pais insistem nisso. Mas eles não podem me forçar a trazê-la para cá como minha esposa. Nunca fui capaz de amá-la. Ela não tem nenhuma semelhança com a menina bonita do templo, com quem você se parece. Se eu fosse obrigada a escolher uma noiva, preferiria escolher você, minha mudinha rejeitada, com seus olhos expressivos. E beijava a boca rosada da sereia, brincava com os longos cabelos dela e pousava a cabeça contra o peito dela de tal maneira que o coração da sereia sonhava com a felicidade humana e uma alma imortal. Você não tem medo do mar, não é, minha mudinha? Ele perguntou quando se viram nos convés do esplêndido navio que iria transportá-los ao reino vizinho. E ele lhe falou de tempestades violentas e calmarias, dos estranhos peixes que nadam nas profundezas e do que os mergulhadores tinham visto lá. Ela sorria às histórias dele, pois sabia mais do que ninguém das maravilhas do fundo do mar. À noite, quando havia a lua no céu, sem nuvens, e todos estavam dormindo, exceto pelo timoneiro em seu leme. A pequena sereia sentava-se junto à murada, os olhos espreitando a água clara. Tinha a impressão de poder ver o palácio do pai, com a sua velha avó postada no alto dele com a coroa de prata na cabeça, tentando enxergar por entre as rápidas correntes na quilha do navio. Depois suas irmãs surgiam das ondas e
a fitavam com os olhos cheios de aflição, torcendo as mãos brancas. Acenava e sorria para elas, e teria gostado de lhes dizer que estava feliz e que tudo ia bem para ela. Mas o camareiro apareceu exatamente nesse instante, e as irmãs mergulharam, deixando o rapaz convencido de que a coisa branca que vira era apenas uma espuma sobre a água. Na manhã seguinte, o navio entrou no porto da magnífica capital do reino vizinho. Os sinos da igreja estavam tocando. Podia-se ouvir um som de clarim, vindo das torres. Soldados faziam continência com baionetas fulgurantes e bandeiras desfraldadas. Cada dia houve um festejo. Bailes e entretenimentos se seguiam uns aos outros, mas a princesa ainda não aparecera. As pessoas diziam que ela estava sendo criada e educada num templo sagrado, onde estava aprendendo todas as virtudes régias. Finalmente ela chegou. A pequena sereia, que estava ansiosa para ver a beleza dela, teve de admitir que nunca vira pessoa mais encantadora. Sua pele era clara e delicada, e por trás dos cílios longos e escuros, seus olhos azuis sorridentes brilhavam com profunda sinceridade. É você, disse o príncipe. Você é aquela que me salvou quando eu estava estendido na praia, semi-morto, e estreitou nos braços de sua noiva, de faces afogueadas. Oh, estou feliz! Ele disse à pequena sereia: meu desejo mais caro, mais do que eu ousava esperar, foi satisfeito. Minha felicidade lhe dará prazer, porque você é mais devotada a mim do que ninguém. A pequena sereia beijou a mão dele e sentiu como se seu coração estivesse partido. O dia do casamento dele significaria sua morte, e ela se transformaria em espuma nas ondas do oceano. Todos os sinos das igrejas repicavam enquanto os arautos percorriam as ruas para proclamar o noivado. Óleo perfumado queimava em preciosas lâmpadas de prata em cada altar. O padre balançava o incensário enquanto o noivo e a noiva se davam as mãos e recebiam a bênção do bispo. Vestida de seda e ouro, a pequena sereia segurava a cauda da noiva, mas seus ouvidos nunca tinham ouvido aquela música festiva e seus olhos nunca tinham visto os santos ritos. Ela pensava sobre sua última noite na terra e sobre tudo que havia perdido neste mundo. Na mesma noite, noivo e noiva embarcaram no navio. O canhão troava, as bandeiras tremulavam, e no centro do navio fora erguida uma suntuosa tenda de púrpura e ouro. Estava recoberta de ricas almofadas, pois os recém-casados deveriam dormir ali, naquela noite calma e fresca. As velas se esfunaram com a brisa e o navio singrou leve e suavemente os mares claros. Quando escureceu, acenderam-se lanternas coloridas e os marinheiros dançaram alegremente no convés. A pequena sereia não pôde deixar de pensar naquela primeira vez em que tinha emergido e contemplado uma cena de festejo jubilosos igual a esta. E agora ela entrou na dança, volteando e precipitando-se com a leveza de uma andorinha coada. Brados de admiração assaldaram de todos os cantos. Nunca antes ela dançara com tanta elegância. Era como se as facas afiadas estivessem cortando seus pés delicados. Mas ela não sentia nada, pois a ferida em seu coração era muito mais dolorida. Sabia que aquela era a última noite em que poderia ver o príncipe por quem abandonara sua família e seu lar, abrira a mão de sua linda voz e sofrera horas de agonia sem que ele de nada suspeitasse. Era a última noite em que podia respirar com ele ou contemplar o mar profundo e o céu estrelado. Uma noite eterna, sem pensamentos ou sonhos, a esperava. A ela que não tinha alma e nunca ganharia uma. Tudo foi alegria e regozijo, a bordo até muito depois da meia-noite. Ela dançou e riu com os outros enquanto seu coração pensava na morte. O príncipe beijava sua noiva encantadora, que brincava com seu cabelo escuro, e de braços dados os dois se retiraram para a magnífica tenda. Agora o navio estava silencioso e calmo. Só o timoneiro estava lá junto ao seu leme. A pequena princesa recostou-se com seus braços brancos na amurada e olhou para o leste em busca de sinal da rosa aurora. O primeiro raio do sol, ela sabia, traria sua morte.
De repente, viu suas irmãs emergindo. Estavam pálidas como ela própria, mas seus longos e belos cabelos não mais ondulavam o vento. Haviam sido cortados. Demos nossos cabelos à bruxa, disseram, para que nos ajudasse a salvá-la da morte que a espera esta noite. Ela nos deu uma faca. Veja, aqui está. Vê como é afiada? Antes do nascer do sol, você tem de cravá-la no coração do príncipe. Então, quando o sangue morno dele borrifar seus pés, eles voltarão a crescer juntos e formar uma cauda de peixe, e você será a sereia de novo. Poderá voltar conosco para a água e viver seus 300 anos antes de ser transformada na espuma do mar salgado. Apresse-se, ou ele ou você morrerá antes do nascer do sol. Nossa velha avó tem sofrido tanto que seu cabelo branco tem caído, como os nossos sob a tesoura da bruxa. Mate o príncipe e volte para nós. Mas vá depressa, veja as faixas vermelhas no céu. Em alguns minutos o sol despontará e então você morrerá. Com um suspiro profundo e estranho, elas submergiram. A pequena sereia afastou a cortina púrpura da tenda e viu o belo noivo dormindo, com a cabeça no peito da princesa. Inclinando-se, ela beijou a nobre fronte dele e depois olhou para o céu, onde o rubor da aurora se tornava cada vez mais luminoso. Fitou a faca afiada em sua mão e novamente fixou os olhos no príncipe, que sussurrou o nome da noiva em seus sonhos. Só ela estava em seus pensamentos. Quando a pequena sereia empunhou a faca, sua mão tremeu. E então ela remessou longe nas ondas. A água ficou vermelha no lugar em que caiu, e algo parecido com gota de sangue resumou dela. Com o último olhar para o príncipe, seus olhos anuviados pela morte, ela saltou do navio no mar e sentiu seu corpo se dissolver em espuma. E logo o sol começou a nascer do mar. Seus raios cálidos e suaves caíram sobre a espuma fria como a morte, mas a pequena sereia não tinha a sensação de estar morrendo. Viu o sol esplendoroso e pairando à sua volta, centenas de formosas criaturas. Podia ver perfeitamente através delas, ver as velas brancas do navio e as nuvens rosadas no céu. E a voz delas era a voz da melodia, embora etérea demais para ser ouvida por ouvidos mortais, assim como nenhum olho mortal as pode ver. Não tinha asas, mas sua leveza as fazia flutuar no mar. A pequena sereia viu que tinha um corpo como as dela e que estava se elevando cada vez mais acima da espuma. Onde estou? Perguntou, e sua voz soou como a dos outros seres, mais etérea que qualquer música terrena podia soar. Entre as irmãs do ar, responderam as outras. Uma sereia não tem alma imortal e jamais pode ter uma a menos que conquiste o amor de um ser humano. A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela. As filhas do ar tampouco têm uma alma eterna, mas podem conseguir uma através de suas boas ações. Devemos voar para os países quentes, onde o ar abafadiço de pestilência significa morte para os seres humanos. Devemos levar brisas frescas. Devemos transportar a fragrância das flores através do ar e enviar consolo e cura. Depois que tivermos tentado fazer todo o bem que podemos em 300 anos, conquistaremos uma alma imortal e teremos uma parcela da felicidade eterna da humanidade. Você, pequena sereia, tentou com todo o seu coração fazer como estamos fazendo. Você sofreu e perseverou e se elevou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode conquistar uma alma imortal. A pequena sereia ergueu seus braços de cristal para o sol de Deus e pela primeira vez conheceu o gosto das lágrimas. No navio havia alvoroço e sons de vida por todo lado. A pequena sereia viu o príncipe e a bela noiva dele à sua procura. Com grande tristeza, eles fitavam a espuma perolada, como se soubesse que ela se jogara nas ondas. Invisível, ela beijou a testa da noiva. Sorriu para o príncipe e, em seguida, com as outras filhas do ar, subiu para uma nuvem rosa vermelhada que navegava para o céu.
Assim flutuaremos por 300 anos, até finalmente chegarmos ao reino celeste, e podemos atingi-lo ainda mais cedo, sussurrou uma das companheiras. Invisíveis flutuamos para dentro dos lares humanos em que as crianças existem, e para cada dia em que encontramos uma boa criança que faz mamãe e papai felizes e merece o amor deles, Deus abrevia o nosso tempo de sofrimento. A criança nunca percebe nada quando voamos em seu quarto e sorrimos com alegria, e assim um ano é subtraído de 300. Mas, quando vemos uma criança travessa ou maldosa, derramamos lágrimas de dor, e cada lágrima acrescenta mais um dia ao nosso tempo de provação.